Salve, salve! 1º de abril 2025. Terça-feira. Primeiro de abril, e as notícias que a gente comenta aqui todos os dias, e hoje, 1º de abril, também não é diferente. Nada aqui é mentira. Até a gente gostaria que fosse mentira essa notícia que eu vou relatar para vocês agora, que continua acontecendo indiretamente ou até diretamente. A culpa é nossa. Olha, no Brasil sempre foi bom, mas agora é ótimo você ser político, vereador, deputado estadual ou federal, muito bom, senador, esses cargos que agora, né, virou profissão. E você pode observar que sempre, o vereador, ele está vereador, aí é verdade, só que ele fica lá quantas décadas, né? Vereador aí da sua cidade, por exemplo, do seu município, você que está me ouvindo agora, quantos vereadores que você conhece? Você era criança, ele já estava aí na Câmara Municipal do seu município. Uma pergunta relevante, né? Oportuna. Você que está em qualquer município do Brasil, eu tenho certeza absoluta que tem um vereador aí que ele tem fama. Ou ele tem fama de ficou milionário, e os políticos eles entram na política, claro, salvo honrosas e raras exceções, eles entram ali para ficar milionários, ricos, né? Fazer a vida. E alguns, quando se cansam da política, colocam os seus filhos, os seus netos para continuar essa jornada. Tô certo ou tô errado? Infelizmente é desse jeito. Acontece muito na nossa política aqui no Brasil. E o que eu vou falar agora vai deixar muita gente chateada. Mas no fundo você sabe que é assim. Você sabia que aqui no caso dos senadores, nós temos aí mais de 80 senadores. Você conhece um deles? E os senadores, eles são eleitos para ficar 8 anos, não é 4, 8 anos. Agora, você sabia que o plano de saúde de cada senador é vitalício? É vitalício. Ele é completo e estendido também à esposa, à namorada, à amante, ao cachorro, ao periquito, ao gatinho, todos os seus dependentes. E para beneficiar dessa assistência, até esses senadores não precisaram contribuir com nada, como você faz aí no seu contra-cheque, no seu Orenite, todo mês é descontado, não é? Uma porcentagem para que você tenha assistência médica, SUS, UBS, AMA, e nunca nesses hospitais que parecem mais hotéis de luxo. Aqui em São Paulo, eu vou dar um exemplo, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, são 2 hospitais, tem uns 10 aqui de luxo, que aí está explicado porque que os nossos políticos de Brasília, eles pegam um jatinho no final de semana, ou no meio da semana, porque está com uma dorzinha de dente, e eles vêm tratar aqui. Por quê? Porque tudo é pago por você, eleitor. E olha só, vou repetir, ex-senadores, cônjuge, não precisa contribuir, basta você ficar 180 dias no cargo, 180 dias que você já tem direito a plano de saúde vitalício. Ô Ligeirinho, mas eu acho que hoje é dia 1º de abril e você está contando uma mentira pra gente. Infelizmente, não.
Se a saúde pública no Brasil parece estar ruim nas pernas, como a gente sabe, isso jamais atingirá senadores, ex-senadores, suplentes, que assumiram o cargo tão pouco, os seus cônjuges e dependentes. E para que isso seja possível, é exigido um único requisito desses políticos: ele trabalhar, entre aspas, por 180 dias. Por exemplo, quando eles vão fazer votação, isso é muito comum hoje. O governador normalmente chama o prefeito, no caso aqui é senador. Então, por algum motivo, ele de repente foi fazer uma visita a algum país, a sua base, e aí ele deixa o seu suplente. Se esse suplente ficar 180 dias, por exemplo, já é considerado que o plano de saúde dele será vitalício. Eu não estou contando história, não. Por isso que o cargo de senador da República é o mais cobiçado do país. A assistência à saúde no Senado Federal é vitalícia e abrange atendimento médico hospitalar, médico ambulatorial, assistência domiciliar em caso de emergência, urgência, translado terrestre ou aéreo, que é o que mais eles fazem. Se você tem igual o senador que é pastor, lembra do senador aí que... Senador não, deputado, né? Bom, aqui eu estou aqui ao vivo para não errar, mas tem aí um político, só buscar na internet. Ele simplesmente trocou todos os dentes, sem necessidade. Por quê? Porque você paga isso. Parece brincadeira de novela, não é? Então, um plano odontológico e psicoterápico, inclusive no exterior. Tudo isso sem nenhum gasto por parte dos beneficiados. Isso é reportagem do G1, que ficou pouco comentado, e eu estou comentando agora. E foi republicado pelo site da Justiça do Brasil.com.br. Então isso aqui, cara, jovem, senhores e senhoras, isso aqui é uma vergonha, mais uma. E é claro que isso aqui você não vê publicado, você não vê ninguém falar no Jornal Nacional, por exemplo, né? Eles falam no G1, que é o portal da Globo. Pessoal, há um diferencial muito grande entre o portal G1 e o Jornal Nacional. Isso aqui é censura jornalística. Olha, para o Ministério Público Federal de Brasília, que ajuizou a ação pública contra o programa mencionado, abre aspas, a assistência prevista pelo Senado afronta todos os padrões de razoabilidade, surpreendendo de início pelo fato de ser paga integralmente com recursos públicos do povo, mediante ressarcimento das despesas, o pagamento direto ao prestador de serviço. Quer dizer, você mostrou um recibo ali, eles pagam. Você entendeu? Bastou apresentar um recibo, o Senado paga. Reitere-se, as despesas são sustentadas pelo orçamento da União, na sua totalidade, 100%. Isso porque os assistidos não recolhem nada, em momento algum. Qualquer contribuição que desonere parcialmente o ente federal do financiamento do sistema em referência. Veja só, o Ministério Público Federal de Brasília, Distrito Federal, ajuizou uma ação pública contra esse programa, essa vergonha, que é a assistência prevista pelo Senado, afronta todos os padrões de razoabilidade, surpreendendo de início pelo fato de ser pago integralmente pelo povo. Tem mais aqui, ó, se é falta de fonte, segundo o Jornal Gaúcho, o mais vendido, não é? No estado do Rio Grande do Sul, 0 hora, abrindo aspas, olha o que diz o jornal aqui: com custo zero para os senadores e bancado pelo contribuinte, que é você que está me ouvindo agora, o plano de saúde do Senado Federal inclui até implantação de próteses dentárias de ouro e beneficia também quem perdeu o mandato por quebra de decoro. Olha só, como é o caso do senador há muito tempo atrás, o Demóstenes Tois, lembra dele, de Goiás? Ou por suspeita de desvios de dinheiro público. No caso, lembra do senador também, do PSDB de Rondônia, o Expedito Júnior? Foi muito falado isso aqui. A gente tem que relembrar, 1º de abril, o dia da verdade aqui. Vale lembrar que é bem comum no Brasil os senadores não ficarem até o fim do mandato, seja para concorrer ao governo executivo local ou à presidência da República.
seja por renúncia, estendendo o benefício ao plano de saúde vitalício para o seu cônjuge e dependentes do suplente, incluindo o próprio novo senador. Agora eu pergunto, não é aquele senador, o Cleitinho, que todo dia ele vive na internet? Eu não vejo nada de relevante, ele só fica criticando o governo. Pô, o que é que o senhor está fazendo aí como senador? Poderia aproveitar essa reportagem aqui e cavar esse buraco aqui e chegar lá. O senhor não gosta de ter milhões de seguidores, hein? Cleiton Azevedo, senador que gosta de ser influencer. Estou chamando sua atenção mesmo aí. Senador babão, né? Eu não estou aqui defendendo nenhum governo, mas ele, desde o tempo do outro governo, só vive babando o ovo, ou para um presidente, ou falando mal do outro presidente. Eu não vejo ele trabalhar. O senhor foi eleito e tem esses mesmos direitos aqui, ó. Senador Cleitinho, Cleiton Azevedo, tá fazendo porcaria nenhuma no Senado, fica passeando aí de trouxa, né, fazendo os outros de trouxas nas rodovias, reclamando pra gente que aqui foi eleito na sua região aí, no norte, nordeste, não sei qual é a sua região, não vou lembrar agora, mas ele é super conhecido. Só falta colocar uma melancia no pescoço, esse senador Cleitinho Azevedo. E tem muita gente babando o ovo para ele. Tá aqui, ó. Porque não é macho na hora de chegar aqui, e essa reportagem aqui, ele cavar lá, tá lá. Todo mundo quietinho. As mordomias nos marajás do Senado. Bom, dessa forma já é desproporcional tal direito que gozam os beneficiários do Programa de Assistência à Saúde no Senado, estendê-lo ao cônjuge e dependentes e suplentes que assumiram o cargo de senador sem nenhum voto. E ainda é mais difícil de aceitar, segundo o Ministério Público aqui. Em um país onde não há em comum ver hospitais públicos sem leito, maca, falta de medicamentos e até de gases, esparadrapo, é difícil engolir tamanha discrepância no Senado Federal. Isso, como diria o nosso colega jornalista Boris Casoy, isso é uma vergonha. E tem participação aqui, olha. A seccional OAB do Maranhão diz o seguinte: há 23 anos foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil após o período da ditadura. De lá para cá, o país teve 4 presidentes da República. Eles recebem atualmente 3 milhões e 300 por ano. Esses presidentes do Brasil custam 3 milhões por ano. Isso quem está falando aqui no comentário é a OAB do seccional Maranhão. O Luiz Flávio Gomes diz o seguinte: juízes pedem R$7.000 mensais para pagarem estudo dos filhos. É brincadeira, né? Juízes estão pedindo 7 mil de esmola, R$7.000 por mês, para pagar estudo dos filhos deles. Não é seu, não. A presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro enviou para a Assembleia Legislativa um projeto para conceder auxílio à educação para os filhos de juízes do Rio de Janeiro. É brincadeira? Não, não é. Tem mais aqui, ó. A Geisa Virgulino. Eu sinto nojo quando leio coisas desse tipo. Como pode? Enquanto milhares de pessoas aguardam atendimento pelo SUS, quem pode pagar não paga absolutamente nada. E quem paga o plano de saúde desses safados são os pobres coitados que estão lá, aguardando a maca para ser atendido. Como é que tudo é desproporcional nesse país, diz a Geisa Virgulino. Quem exerce cargo público tinha que ser obrigado a utilizar o SUS. Isso seria o mínimo, uma vez que eles estão lá para representar o povo. Pessoal, essa reportagem ela saiu muito tempo atrás e está sendo reproduzida agora. O Jorge Roberto da Silva, nos comentários, diz o seguinte: gostaria de acrescentar a obrigatoriedade dos filhos frequentarem e estudarem nas escolas públicas. Teríamos uma educação e saúde de primeiro mundo e óbvio que a segurança iria como consequência melhorar. O que quer dizer aqui o Jorge é o seguinte: se todos os filhos dos juízes estudassem em escola pública, teria mais segurança, teriam comida bacana, né? Vou acrescentar aqui, o Jorge não falou isso, mas a educação e saúde de primeiro mundo. Exatamente, falou tudo. Por quê? Porque os filhos dos juízes
iriam estudar em escolas públicas. E nenhum deles estuda em escolas públicas, né? Afinal, se você está pagando até para o cara tirar o dente e colocar dente de ouro, é claro que você tem que pagar a escola de primeiro mundo. Que vergonha, né? Gilberto diz o seguinte: não é aceitar os políticos que nos representam o façam sem conhecer as realidades do povo brasileiro. E não falo no sentido de acompanhar o noticiário, não, mas de sentir no dia a dia as angústias que temos. Estudar em escola pública, utilizar transporte coletivo e frequentar hospitais públicos seria uma forma de mudar esse quadro. Mas, infelizmente, não sei se estarei vivo para ver isso acontecer, diz sabiamente aqui o Gilberto de Ângeles. O Armando Wagner diz o seguinte: nós sentimos nojo desse tipo de situação, e a grande maioria dos trabalhadores desse país. Afinal, somos nós, trabalhadores, que pagamos impostos. Nesse país, leis são feitas para beneficiar político e marginal. Agora tem o Levino Viso, que ele coloca aqui como reflexão, e eu acho que serve para todos nós. É uma reflexão longa, mas deixa eu ver se dá para a gente ler aqui tudo, viu? Acho que dá sim. Bom, tudo isso que está acontecendo no Brasil nos leva a refletir seriamente se não somos coniventes. Vivemos o regime militar de 64 a 85, e com a abertura proporcionada pelo general Figueiredo, cedemos, nós que votamos, o comando do país a gente como Sarney, Maluf, Renan, Collor, FHC, Lula, Zé Dirceu, Genuíno, Dilma e etc. A lista é enorme, só para citar algumas figuras de maior destaque, não necessariamente destaque positivo. O que está acontecendo no Senado e também nos demais poderes da República ultrapassa os limites do bom senso. Veja que não é apenas no Senado que usufrui os senadores de mordomias excessivas, também a Câmara Federal, o Judiciário, os governos estaduais, as assembleias legislativas, as prefeituras e câmaras municipais igualmente se beneficiam das facilidades de implantação de medidas negadas à maioria da população. O Senado Federal é necessário? A pergunta é exatamente do Levino S. Viso, que ele coloca como reflexão. E ele diz aqui bem, né? Tudo que o povo pede é legado. Mas para eles, né? Ele diz o seguinte: o Senado Federal é necessário? No meu entender, não. Pode o país ser regido pelo sistema unicameral, onde teríamos apenas uma casa de leis, no caso a Câmara Federal. Imagine a economia para o Brasil se mudássemos o regime político em nosso país. Ele está perguntando. Segundo algumas fontes, a economia seria de aproximadamente 3 bilhões anuais com o fim do Senado. E mesmo a Câmara poderia ser mais enxuta, reduzindo o número atual de 503 deputados para algo em torno de 250, respeitando-se a proporcionalidade de cada estado, elegendo mais deputados aqueles estados com mais eleitores. É difícil tais mudanças? Sim, é claro, pois estamos lutando para que cada estado brasileiro seja independente, assim como ocorre nos Estados Unidos. Mas nem sempre foi assim. Na saudosa época, pelo menos para mim, do regime militar, nada disso ocorria. Aliás, não sabemos de nenhum caso de militares que ficaram milionários após deixar o governo. Vejam que esses mesmos que lutaram contra o regime são os que mais se beneficiam atualmente com as mordomias de todo tipo. Só para citar um caso, existem vários. Lembram que o Lula dizia que havia sugerido ao presidente Barack Obama que implantasse nos Estados Unidos o SUS, Sistema Único de Saúde, modelo brasileiro, que segundo ele, Lula, era o melhor do planeta. O que foi mesmo que aconteceu quando apareceu câncer em sua garganta? Tratou-se no SUS? Não. Correu para o Sírio-Libanês. E assim fizeram também o Sarney, o Genuíno e outros. Ou seja,
O que serve para os brasileiros não serve para os políticos. Precisamos acordar da letargia em que nos encontramos, dar um basta na podridão provocada por um número limitado de canalhas. Aposentados e pensionistas, não votem em candidatos do PT e partidos aliados. Eles nos massacraram há décadas e agora também. Vou repetir, quem está escrevendo, que serve como reflexão, eu fiz questão de colocar aqui publicamente, é o Levino S. Viso. Parabéns pelo comentário. E você, ouvinte, o que você acha dessa sacanagem de você pagar vitalício plano de saúde para o senador, para o papagaio dele, para a mulher, se ele encontrar outra mulher, ela também vai ter direito, o amante. Ô, Ligeirinho, mas você já falou isso outro dia. Já falei? Que bom. Luiz Alberto Caviraghi. Em 1988, os representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte promulgou sob a proteção de Deus a Constituição da República Federativa do Brasil. E nela consta de início: todo o poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, mas todos são iguais perante a lei mesmo? Sem distinção de qualquer natureza? Boa pergunta, hein? Olha, pessoal, vou te contar, está no comentário aqui. Eu vou parar por aqui porque é muita gente. Deu para vocês tirarem uma ideia aqui, né? É uma vergonha. É uma vergonha. Muito obrigado aí pelos comentários aqui, a gente está ao vivo. Pessoal, é o seguinte. Nós estamos aí gravando diariamente em estúdio nosso trabalho biografia, audiobook, videobook, canal Estação Imprensa, hashtag biografia Ligeirinho do Rádio, onde a gente conta o início, como tudo começou, até os dias de hoje, onde você está me ouvindo agora, do rádio para a rede, não é? E a gente está contando lá, isso até na verdade, do início eu lembrei vários anos. Será que eu vou chegar a 20 anos de rádio, 30, 10 anos, sei lá, se eu vou continuar no rádio, e já se completam 40 anos de rádio. Nós paramos há 2, 3 anos atrás. Oficialmente nós paramos 3 anos atrás. Então já completamos 40 anos de rádio. E o que nós gostaríamos de fazer, estamos fazendo, é justamente você que é jovem, de 30 anos, 40 anos, jovens, não é? Você é adolescente que de repente tem um talento, aptidão para o rádio, veículo rádio, para o jornalismo, para a música, apresentador de rádio, trabalhar dentro de um veículo de rádio, porque o rádio jamais morrerá. Mudam-se tudo, o rádio jamais morrerá. Completamos recentemente 100 anos de rádio. Então, com muita humildade, sempre humildade, simplicidade, eu estou contando a minha história no rádio. Desde o princípio, é claro, até os dias de hoje. E se você me dar essa graça de eu ter a oportunidade de você nos ouvir ou nos assistir no YouTube, eu fico muito grato. Canal Estação Imprensa, tá bom? Hashtag biografia Ligeirinho do Rádio. Começamos agora repaginado. E a gente está contando histórias em capítulos, porque senão a gente esquece, né? E daqui a alguns anos, com certeza, eu vou esquecer de muita coisa. Então, enquanto a minha memória está bacana, enquanto eu tenho articulação boa, enquanto eu tenho isso, que é a improvisação, improvisar, que eu adoro, que isso é a essência do rádio. O rádio que eu digo, o rádio AM, aí eu fico muito feliz. Então já estamos no 2º capítulo. Hoje já está disponível no canal Estação Imprensa, tá certo? Deixa eu mandar um abraço para quem está nos ouvindo agora aqui no jornalismo, que a gente não pode esquecer, né? Muito ocupado, mas graças a Deus estamos juntos aqui. Olha, a Regina 2000 está aqui na sintonia, acho que é a primeira vez, não é, Regina? Muito obrigado, viu, querida? Pela audiência.
O José Ribamar, um grande abraço. O João Azevedo 88, já é freguês aqui. Bacana, hein? Francisco Silva. Robson Azevedo também na sintonia. Multimídia Áticas. Pessoal da mídia também. Um grande abraço aí, viu? Multimídia Áticas. Oticas, né? Eurico Magalhães também na sintonia. Da Cunha Listo, ou melhor, Clisto, também na sintonia. A Elizabeth dos 35. Pele Bahia. Vica Alves também na sintonia. Dr. Nilton Oliveira também está nos ouvindo. Raí Cavalcante. Música, informação, prestação de serviço. Você encontra também no canal Estação Imprensa, que é a nossa casa, que lá você pode tocar música, não é? Lá que é a casa onde automaticamente tem os direitos autorais. Porque às vezes as pessoas não sabem, ninguém tem obrigação de saber, né? Ô Ligeirinho, por que no Instagram, no TikTok, nas outras plataformas, você não toca um modão aí, uma música? Não pode, né? Não pode. Aí a gente é bloqueado aqui, tá bom? É direitos autorais. E também, antes de direitos autorais, é claro, é a política de cada plataforma. Por exemplo, o Instagram tem a política deles. As outras plataformas também. Então a gente tem que aprender o que pode e o que não pode. Tá certo? Alô, Henri Santos também na sintonia. Vamos embora, a gente volta amanhã. Senadores. Já tem a mordomia de ser eleito. E ficará durante 8 anos. Agora, só para repetir aqui. Se você é senador, pretende, né, ser candidato a senador, então, e estiver ganhou na loteria, basta você ficar 180 dias que você já é considerado senador vitalício e vai ter plano de saúde durante todo o seu tempo, mesmo que morra, e os seus dependentes vão ficar com plano de saúde. Isso é um esculacho, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Brevemente eleições para os senadores, hein? Tome cuidado com esses cleitinhos aí da vida. Cajuru, estão fazendo porcaria nenhuma, Cajuru é outro. Sabe, é só mamando nas tetas, não é nem do governo, é do povo, não é? Senador Cleitinho Azevedo e senador Cajuru, deve ter outros. São senadores que estão enganando você e se dizem representantes do povo, né? Do povo deles, das suas famílias. Conversa fiada. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.